O Jornal Jovem Pan acabou, mas a gente não deixa a notícia descansar. A pauta agora é o que acontece de importante no mundo e como é que o Brasil está inserido nesse contexto global ao longo da semana. As discussões sobre a PL das fake news por aqui nos fazem olhar para fora. Como é que os outros países regulam a internet? E no programa de hoje também vamos analisar a crise na Argentina e os efeitos no resto da América Latina. E se até o ex-chefe do Departamento de Inteligência Artificial do Google está preocupado com o avanço perigoso da tecnologia, imagina a gente. O Jovem Pan Internacional está no ar. Jovem Pan Internacional. O projeto de lei que pretende colocar limites na internet brasileira sequer foi votado ainda. Houve uma tentativa esta semana, mas o texto acabou sendo retirado da pauta do Congresso em cima da hora. Para entendermos se regras do tipo funcionam aqui, vejamos como é que é ao redor do mundo. Vamos começar pelos Estados Unidos. A Constituição americana garante as liberdades de pensamento e de imprensa logo na primeira emenda. O texto proíbe o Congresso de criar qualquer lei que restrinja manifestações de ideias ou protestos, desde que sejam pacíficos. A cláusula foi usada pela mídia americana em casos que se tornaram objetos de estudo jurídico, quando o governo tentou censurar reportagens. Talvez o melhor exemplo seja o do presidente Richard Nixon, tentando condenar o The Washington Post por crime de traição, quando o jornal expôs documentos indicando que a Casa Branca sabia da derrota iminente na Guerra do Vietnã, e mesmo assim continuou mandando soldados para morrer no campo de uma batalha já perdida. O processo, que foi parar na Suprema Corte, virou até filme. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. A regra que protege a livre expressão data de 1971. Os meios de comunicação evoluíram muito desde então, e alguns entraves foram criados para evitar que empresas e usuários desavisados fossem prejudicados por más intenções de terceiros. Em 1996, surgiu o Ato de Decência de Comunicação. O nome é autoexplicativo. Norteia as boas maneiras nas redes sociais, além de legitimar a moderação de conteúdo, especialmente para evitar violações da lei criminal, de direitos autorais e da privacidade, e conter tanto o tráfico humano quanto a exploração sexual. Resumidamente, nos Estados Unidos, a liberdade para o uso das redes sociais é praticamente total, desde que não desrespeite a lei, e quem o fizer vai ser julgado segundo o Código Penal. A União Europeia estabeleceu um prazo até o ano que vem para a aplicação da medida chamada Notice and Takedown, ou seja, toda vez que a empresa de comunicação notar um conteúdo nocivo, tem de tirá-lo do ar. Também caberá às empresas apresentar como aplicarão o procedimento. Os países que compõem o bloco deverão nomear uma autoridade competente para coordenar os serviços digitais. Em outras palavras, a União Europeia está criando uma entidade que vai analisar o que pode ou não ser publicado nas redes, com exceção a conteúdos que claramente desrespeitam a lei. Estes devem ser apagados imediatamente. Quanto às Big Techs, elas serão obrigadas, até 2024, a identificar, analisar e avaliar os riscos sistêmicos que podem surgir ao longo da utilização dos serviços, como respostas inadequadas dos algoritmos. Tramita no Parlamento Britânico a chamada Lei de Segurança Online, muito baseada no modelo da União Europeia, o Duty of Care, ou Obrigação de Cuidar. A lei prevê proteção de crianças, para não serem expostas a conteúdo inadequado à idade, proteção da democracia, garantias à liberdade de imprensa, combate à pirataria e violação de direitos autorais. A regulamentação ainda obriga a criação de canais de denúncia para quando postagens desrespeitarem as leis do Reino Unido. Bom, a gente viu como é que é nos Estados Unidos, as diferenças dos outros países na União Europeia, em especial o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia. Agora vamos para o polo oposto, a China. E quando não há liberdade de expressão? Porque a China, assim como a Coreia do Norte, são países que estão bem fora aí do traço. Eu coloquei aqui um compilado só para a gente ter uma ideia superficial de como é que são as restrições de comunicação no país comandado por Xi Jinping.
As mídias são estatais. O chinês, ou quem estiver por lá, consegue ler jornais, revistas, acessar a internet, canais de televisão e ouvir rádio, mas tudo sobre a mão pesada do Estado. Quer dizer, há um controle muito rígido do que é passado para o público em geral. E as mídias internacionais? Primeiro que há correspondentes na China, obviamente, que são monitorados. E também tem canais americanos, ingleses, europeus, de outras nações. E tá aqui, ó, até coloquei o Xi Jinping de olho em tudo que acontece. Eles podem ser bloqueados à medida em que alguma coisa sai um pouco fora do traçado de como pensa o Partido Comunista Chinês. E a internet, que obviamente estou falando de um país que tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e que a esmagadora maioria usa a internet, como é que é o acesso à rede mundial dos computadores na China? Parece mais uma intranet. Existe um sistema interno muito restrito, algumas buscas não resultam em nada e é muito difícil alguém dentro do território chinês conseguir ter acesso ao que o Partido Comunista Chinês acha de sensível fora ali da China. Para provar que eu não estou falando nenhuma mentira, eu queria conversar com o professor de Relações Internacionais, o Alexandre Errara, que vai aparecer aqui no telão, para que ele nos conte, principalmente, professor, o que eu estou falando é tudo verdade, né? Eu queria que o senhor completasse essa informação com o seguinte: agora, essa estratégia de escolher o que a população chinesa olha ou não olha é um mecanismo muito eficiente para a manutenção do poder do Partido Comunista Chinês, do presidente Xi Jinping. Obrigado pela sua participação. Boa noite ao senhor. Olá, tudo bem? Mais uma vez agradeço pelo convite. Sim, é verdade. O controle na China é bastante rigoroso sobre aquilo que onde as pessoas estão navegando, aquilo que eles estão buscando, né? Existe controle estatal forte e eu diria que tem pelo menos 2 camadas de controle. Uma delas é de pessoas mesmo que ficam, né, avaliando que tipo de informação vai circular pelas redes sociais, pela internet, e outro é o próprio sistema. O sistema da China acho que é hoje um dos mais avançados do mundo em termos de capacidade de controle sobre as informações que circulam pelas redes. Então, e é bastante rigoroso isso lá na China. E um outro detalhe, né? Lá na China, as informações que circulam pela rede, elas, para o governo, não têm o anonimato, né? Todas elas são identificáveis. Certo. Professor, agora, o senhor vê alguma perspectiva, né, ligando a sua bola de cristal, fazendo um exercício de futurologia, que pode haver alguma mudança? Será que existe alguma chance do Partido Comunista Chinês, o presidente Xi Jinping, mudar um pouco essa dinâmica para tentar se aproximar mais do Ocidente, dos padrões de liberdade de comunicação do Ocidente? Uma vez que a China tem se tornado cada vez mais um player importante na geopolítica do século XXI, vai se tornar o país mais rico do mundo ainda talvez na metade desse século. O senhor acredita que exista uma esperança de mudança? Olha, neste momento eu não vejo perspectivas de mudanças significativas e talvez muito pelo contrário, né? Existe hoje uma percepção de risco, de desconfiança do governo chinês em relação aos demais países e, como você falou, é quase uma intranet na China. E essa percepção de risco, né, de ameaças externas em relação às possíveis falhas de segurança na internet faz com que a China deva apertar ainda mais, né, a controle sobre o fluxo de informações na internet. Então, não vejo neste momento uma possibilidade de flexibilização nisso, não. E o próprio perfil, né, o governo do Xi Jinping, desde que ele assumiu, a tendência tem sido cada vez mais forte o controle do governo sobre aquilo que se faz nas redes, e mais do que isso, né, tem muitos jogos que são online, até as empresas hoje que fornecem esse serviço pela internet, elas monitoram o quanto que pessoas como crianças, que o governo não quer que tenha muito tempo na internet, quanto tempo elas estão dedicando, e aí você percebe então um grau de micro administração da vida dos chineses que é feito pelo governo chinês. Governo de Pequim. Muito obrigado, professor, por ter achado uma brechinha e uma janela de tempo num sábado à noite para falar com a gente de um assunto tão relevante. Professor, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu espero que seja em breve. Eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Até breve. Obrigado. Bom, de novo, a gente falou de Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra, fomos então à China, onde há restrições, mas atrás de tudo isso tem a Alemanha. Porque é o seguinte, o modelo alemão de controle da informação ou de restrições ao que se pode, o que não se pode aplicar
na internet é muito baseado hoje no modelo alemão. Eu queria conversar com o Luca Bassani, que é o nosso correspondente na Europa. O Luca está em Londres por conta da coroação do rei Charles, que aconteceu mais cedo nesse sábado, mas o Luca vive na Alemanha. Luca, eu queria que você contasse pra gente da tua experiência, não só uma visão jornalística, mas uma visão pessoal. Como é que é o uso da internet na Alemanha? O que pode, o que não pode em linhas gerais? Boa noite para você. Boa noite, Marcelo, a todos aqueles que nos acompanham. Realmente, a questão da internet na Alemanha, ela tem uma série de controvérsias, não só para os usuários, que são pessoas simples, mas também para aqueles que fazem posts que são impulsionados pelas plataformas para ter maior alcance e, com certeza, conseguir fazer um lucro. Segundo a lei alemã, qualquer publicação que viole o Código Penal, ela deve ser retirada do ar em 24 horas. E, nesse aspecto, tanto o Ministério da Justiça quanto o sistema judiciário alemão, eles atuam de forma bastante forte na fiscalização de todas as plataformas para que a retirada desse conteúdo aconteça no prazo determinado. Também nós sabemos que uma série de outros fatores relacionados ao bloqueio de conteúdos relacionados ao próprio as leis do copyright, aquelas leis que têm a ver com os direitos autorais. Muito disso acaba fazendo com que alguns conteúdos que são livres em diversos países da própria Europa e do resto do mundo tenham a sua veiculação proibida dentro da Alemanha, e uma série de vídeos relacionados a artistas e até mesmo séries de TV são censuradas num aspecto assim para tentar preservar os direitos intelectuais daqueles que as produziram. Quando a gente fala do aspecto da política, eu acho que é interessante mencionar que na Alemanha os políticos estão longe de utilizar as mídias sociais como os nossos políticos no Brasil, sendo o Twitter ou até mesmo o Instagram os principais meios para veicular informação, seja na época de campanha eleitoral, seja durante o próprio governo. Portanto, a chance de algum parlamentar ou até mesmo o chanceler publicar fake news ou precisar de algum tipo de censura por parte dos órgãos fiscalizadores, isso nunca aconteceu, ou pelo menos eu desconheço desses 8 anos que eu vivo na Alemanha, tanto no governo Merkel, agora também no governo Scholz, não vi nenhum caso de algum político ter sido censurado nas redes por ter publicado supostas fake news. Provavelmente esse modelo alemão, que é bastante rígido, ele seja copiado em outros países da Europa, considerando que é um modelo exemplar, pelo menos na visão dos juristas, e muitos acreditam agora com a questão da inteligência artificial, com até mesmo os vídeos chamados deepfake, no qual a face de uma pessoa é colocada na voz de outra, e isso pode causar uma série de confusões ou até mesmo um desencontro na informação que é veiculada pelos órgãos oficiais. Alguns países da União Europeia provavelmente poderão implementar essa legislação mais severa, que obviamente também abre a discussão sobre a questão da liberdade de expressão e de imprensa em um país que é uma democracia liberal. Luca, obrigado pelos teus esclarecimentos, boa noite, bom final de cobertura aí da coroação do rei Charles III. Eu queria chamar a atenção para 2 frases na resposta do Luca Bassani, que é o seguinte: ele fala que o modelo alemão serve de base, aí pode servir de base para outras regras, outras legislações, como foi no modelo da União Europeia, como pode vir a ser aqui no Brasil, e também ele toca num assunto aí muito interessante: inteligência artificial. E já que estamos falando de tecnologia e eventuais limites que garantiriam a segurança dos internautas, será que chegamos ao ponto de pensar em uma espécie de freio para a inteligência artificial? Um dos responsáveis por essa tecnologia no Google pediu demissão, alegando estar com medo do que vem por aí. O pioneiro da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, confirmou que deixou o cargo no Google para falar sobre os perigos da tecnologia que ajudou a desenvolver. Segundo ele, os objetos estão ficando mais espertos do que os seres humanos. O cientista também fez um alerta de que as pessoas devem se preocupar seriamente em como impedir que a tecnologia assuma o controle, e afirma estar preocupado com o potencial da inteligência artificial de eliminar empregos e criar um mundo onde não será possível saber o que é de verdade. O trabalho de Hinton moldou os sistemas de inteligência artificial presentes em muitos produtos atuais, mas ele não é o único a se manifestar sobre as preocupações com a tecnologia.
Vários cientistas assinaram uma carta em março pedindo que os laboratórios de inteligência artificial interrompam o treinamento dos sistemas mais poderosos por pelo menos 6 meses, citando riscos profundos para a sociedade e a humanidade. Eu queria esticar um pouquinho o assunto, agora conversando com o Carlos Aros, que é o colunista de tecnologia aqui da Jovem Pan. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Antes de tudo, veja se você me acompanha, se eu estou sendo correto nessa comparação, tá? Hoje a nossa vida é muito parecida com a dos Jetsons, né? Hoje a gente faz telechamadas, não precisa mais estar presencialmente para ter uma consulta médica, por exemplo. O que falta para a gente chegar perto de Blade Runner? Você menciona os Jetsons, mas se a gente voltar à década de 50, a gente vai lembrar de Isaac Asimov, que escreveu algumas obras importantíssimas para a construção do nosso imaginário sobre o que é a computação, sobre o que é a robótica. Uma delas, Eu, Robô, que é exatamente de 1950. E nessa obra ele fala sobre as 3 leis da robótica, antevendo aquilo que a gente está acompanhando hoje, em 2023, quando falamos sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre robótica. A indústria se beneficia da inteligência artificial em um sem número de frentes. O agronegócio também, mas há setores que têm medo da inteligência artificial. Então o Brasil vive um contexto bastante complexo, em que nós temos um texto cuja inspiração está na legislação europeia, que não foi aprovada, é importante a gente dizer isso, o AI Act, né, a inteligência artificial, o ato da inteligência artificial proposto pelo Bloco Europeu, não foi aprovado. Ele deverá ser votado agora no meio do ano. Ele traz uma série de princípios, uma série de parâmetros que estão presentes nessa discussão e nesse projeto de lei aqui no Brasil. E quase todos eles, né, os aspectos que são abordados, abraçados por esse projeto de lei, me fazem, e aí é uma visão absolutamente pessoal, lembrar de Isaac Asimov, voltando lá para 1950, quando nós não falávamos ainda sobre machine learning, né, o aprendizado de máquina, quando não falávamos ainda sobre automação e nós falávamos sobre a capacidade das máquinas de pensar. Então, todo esse processo que nós estamos vivendo hoje, embora os Jetsons sejam para nós a melhor figura de imagem, ele já vem sendo discutido há décadas por nós. Qual é o grande risco e por que os países, o Brasil, a União Europeia, os Estados Unidos, na Ásia a gente tem uma discussão importante, você falou há pouco sobre a China, e a China é o país que talvez melhor tenha entendido o processo de desenvolvimento de inteligência artificial, porque que tudo isso nos causa estranheza e nos causa preocupação. Porque nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. A gente viu um pedacinho do que a inteligência artificial é capaz de fazer. A gente ainda não entendeu o todo. E esse todo é justamente o que preocupa o legislador. Os Jetsons fazem, Favalli, uma proposta absolutamente simpática do que a tecnologia pode entregar para nós. O que o Fórum Econômico Mundial mostra é que essa proposta simpática pode se converter em algo absolutamente aterrorizante para algumas partes do mundo, se nós não investirmos em matemática, em português, em educação e em informação para que as pessoas tenham conhecimento em tecnologia. Então, todo esse contexto faz com que essa história seja um pouco mais complexa do que simplesmente lembrar dos Jetsons. Eu prefiro lembrar de Isaac Asimov, que propôs as 3 leis da robótica e a primeira delas coloca o ser humano em perspectiva, dizendo que ele é o eixo central que deve ser observado e nenhum desenvolvimento tecnológico pode atingi-lo. Carlos Aros, nosso colunista de tecnologia, de informação. Até uma próxima oportunidade, Carlos. Um abraço, parabéns pelo programa. Bom, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, esteve no Brasil em busca de socorro. A crise econômica no país vizinho está perto do insustentável. Lula disse que vai tentar ajudar, mas uma ajuda indireta. O presidente argentino tinha esperanças de voltar para Buenos Aires com pelo menos uma promessa de empréstimo. Não conseguiu exatamente o que queria. Lula apontou 2 saídas. Uma delas é mais complicada: pedir aos BRICS que ajudem a Argentina. A presidente do Banco do Bloco é Dilma Rousseff, o que facilita as coisas.
Mas uma eventual aprovação de ajuda financeira precisa da aprovação de todos os países membros, em especial da China, que é quem mais põe dinheiro no banco. O mais provável é que o governo brasileiro financie linhas de crédito para que empresários brasileiros não deixem de exportar para o país vizinho, ou seja, a indústria nacional continua vendendo para a Argentina, o Brasil ajuda a pagar a conta e o governo argentino acerta a dívida com o Brasil depois. A Argentina enfrenta uma inflação que ultrapassa os 100% ao ano. O país sofre com falta de moeda estrangeira, o que afeta o comércio internacional e a capacidade de pagar a dívida externa, que é cotada em dólar. Existe ainda outra dificuldade, a falta de garantia dos importadores argentinos. Títulos da dívida do país vizinho são considerados muito arriscados pelo mercado, isso sem contar que o peso argentino enfrenta uma desvalorização histórica. Por que ajudar a Argentina é ajudar o próprio Brasil? Vamos dar uma olhada aqui na nossa relação comercial com os argentinos, os argentinos são os nossos maiores parceiros comerciais dentro aqui da região, no Cone Sul da América do Sul, tá? Olha o que a gente exporta para os argentinos, peças de veículos e veículos de passeio, na casa de, somando aqui, mais de 3 bilhões de dólares por ano. E só esses dois componentes de veículos, eles representam mais de 20% do nosso total exportado para os nossos vizinhos argentinos. Por que eu estou insistindo nessas duas categorias? Porque, como a gente falava agora com o Carlos Aros, tecnologia, o Brasil, infelizmente, ainda está uns passos atrás no desenvolvimento da indústria de bens de alto valor agregado, de bens de tecnologia. E a gente não consegue vender os nossos produtos de alto valor agregado, a exemplo de peças de veículos de passeios, veículos de passeio, veículos de passageiros inteiros para outros mercados, como os americanos, como os europeus. Então, vender para os argentinos garante ali um trânsito muito importante, pelo menos na nossa região. Agora, para que a gente entenda um pouco mais desses desdobramentos, eu queria que vocês ouvissem uma conversa que eu tive um pouco mais cedo com Gustavo Segré, que é o argentino mais brasileiro que eu conheci nos últimos tempos. Ele é comentarista aqui da Jovem Pan e tem muita categoria para falar a respeito. Percebam por causa do sotaque dele. Existem 4 opções que o Fernandes estava querendo pleitear com Lula. A primeira era um empréstimo direto, 15 bilhões de dólares. O Brasil tem reservas internacionais, mas não é uma questão de que o Lula determina onde que são usadas essas reservas. Então precisa autorizações muito provavelmente do Congresso e do Banco Central. Mas a dúvida aí era qual é a garantia. E o Alberto Fernandes não podia falar, la garantia sou eu. Então era Tesouro títulos do Tesouro Argentino, que é um dos países que mais calotes deu na história contemporânea, e a outra era o gás. Mas o gás que o Brasil precisa está nas reservas naturais, embaixo da terra. Então precisava tirar o gás e trazer o gás, o que era mais necessidade de recursos. Essa opção, descartada. A outra possibilidade era o financiamento das exportações. O Brasil tem superávit comercial com a Argentina. Só nos primeiros 4 meses, de janeiro até abril, 1,7 bilhões de dólares que o Brasil exportou a mais do que importou da Argentina. E o problema não está nos importadores, Marcelo, o problema está no Banco Central. Os importadores argentinos têm os pesos para eventualmente comprar os dólares e mandar para os seus exportadores no Brasil. O problema é que o Banco Central não tem dólares. As reservas internacionais da Argentina estão no nível mais baixo desde 20 anos até hoje. Inclusive, e se suspeita, porque as informações não são coerentes, que ele já está no cheque especial, está utilizando os compulsórios dos depósitos em dólares dos bancos privados e públicos que estão depositados no Banco Central. Antes da coroação do rei Charles III, londrinos tiveram a oportunidade de andar em uma réplica da carruagem usada pelo monarca. Em Nova York, a primeira edição do clássico infantil Harry Potter está exposta em uma feira de livros. No mundo da música, o cantor Ed Sheeran ganhou uma batalha judicial depois de ser acusado de plágio. E uma guitarra destruída de Kurt Cobain deve arrecadar R$400 mil em um leilão. E a banda de rock, a Aerosmith, anunciou a turnê de despedida depois de 50 anos de carreira.
Este é o nosso giro rápido de notícias internacionais com Malu Bacarin. A banda de rock americana Aerosmith anunciou uma turnê de despedida depois de mais de 50 anos de carreira. Nas redes sociais, o grupo afirmou que os fãs terão o melhor show da vida. Até o momento, 40 shows foram marcados na América do Norte. Ainda não foi confirmado se a turnê virá ao Brasil. O Aerosmith é conhecido por músicas como Dream On e Crying e já ganhou diversos prêmios, incluindo 4 Grammys. A última vez que a banda veio ao Brasil foi em 2017, quando se apresentou no Rock in Rio, em São Paulo e Belo Horizonte. Uma guitarra destruída no palco pelo ídolo do rock Kurt Cobain vai ser leiloada nos Estados Unidos. O instrumento deve arrecadar cerca de R$400 mil e foi autografado por todos os integrantes do Nirvana. Cobain era o vocalista do grupo que conquistou os jovens no final dos anos 80. O cantor se suicidou em 1994, depois de lutar contra a depressão e a dependência química. O leilão também inclui peças de Eddie Van Halen, Elvis Presley e Freddie Mercury. E ainda falando sobre o mundo da música, o cantor britânico Ed Sheeran venceu uma batalha judicial por plágio em Nova York. Ele foi acusado de plagiar a canção Let's Get It On de Marvin Gaye ao compor o hit Thinking Out Loud. O cantor disse que estava feliz por ter derrotado as alegações de direitos autorais, que afirmou serem sem fundamento. Os herdeiros de Ed Townsend, coautor da música, entraram com a ação dizendo que as canções tinham semelhanças surpreendentes e elementos comuns. E a primeira edição do clássico infantil Harry Potter está exposta na Feira de Livros de Nova York. O evento é conhecido por expor itens raros. O livro Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado pela primeira vez em 1997 e apenas 500 cópias foram impressas. Dessas, 300 foram enviadas para bibliotecas, o que torna a edição ainda mais rara. Mas o item mais caro da feira não foi impresso em papel, mas sim em pergaminho de pele animal. Trata-se de um mapa feito no século XIV. A peça foi avaliada em $7,5 milhões de dólares. No Reino Unido, os londrinos tiveram a chance de andar em uma réplica da carruagem usada na coroação do rei Charles III. Os passeios de cerca de 20 minutos aconteceram em um parque e permitiram que as pessoas se sentissem como o novo monarca. O rei Charles foi coroado hoje junto com a esposa, a rainha Camila, na abadia de Westminster, em Londres. O evento aconteceu quase 70 anos depois da mãe de Charles, a rainha Elizabeth II, ser coroada. Para quem acompanhou a nossa cobertura especial ao longo do dia sobre a coroação de Charles III e ficou com vontade de experimentar um pouquinho das regalias de um monarca, tá aí a dica. E falando em coroação, monarquia britânica, você fica com o documento Jovem Pan. O programa de hoje apresenta não apenas a biografia do rei, mas mostra em que condições econômicas e políticas Charles assume a coroa. Bom divertimento! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.